tarde, senhor presidente. Boa tarde às senhoras e senhores senadores e senadoras aqui nessa tarde de segunda-feira. Eu venho à tribuna hoje com o objetivo de, primeiro, trazer algumas reflexões sobre os últimos acontecimentos no nosso país. Nós vivemos no Brasil um período em que era atribuído a uma operação, a Lava Jato, a primazia no combate à corrupção e que estava passando o país a limpo. Infelizmente, o que nós estamos vendo nos últimos 20 dias, aproximadamente, nas últimas 3 semanas, é que a Lava Jato e seus operadores estavam, na verdade, cumprindo uma tarefa que me parece que ainda não está totalmente explicada, mas eu creio que os elementos, da mesma forma que estão sendo revelados, diálogos que mostram parcialidade, que mostram seletividade, que mostram conluio entre procuradores e o juiz que coordenava a operação, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Esta semana, com a divulgação de alguns diálogos, começa a apresentar, na verdade, qual o principal objetivo que levou à parcialidade, à seletividade e ao conluio entre procuradores e ministro. Quando a gente fala em seletividade, nós temos o exemplo da escolha de quem deveria ser processado. Ora, mas a justiça, ela é clara. Todos devem ser investigados se houver suspeita de ilícito. Por que selecionar 30% e investigar 30%? E desses 30% escolher alguns que serão investigados. Isto é seletividade. Mas a coroa da seletividade foi quando tiraram o Fernando Henrique, ex-presidente da República, da lista dos que deveriam ser investigados por supostas irregularidades que ele tenha cometido no passado. Ou divulgar aquelas que o tornava inimputável porque já tinha prescrito e deixado de fora outros questionamentos e outras informações que o implicaria como um agente delituoso, da mesma forma que o fizeram com o ex-presidente Lula, que o tornou agente delituoso ou praticante de uma atividade ilegal e criminosa. Então aí está a seletividade. Isso é seletivo. Isso não é justiça. Isso não é Estado democrático de direito. Isso não é cumprir a lei. Depois, na questão da parcialidade, o juiz, ele manda, no mesmo episódio, ele diz, não, esse não investigue, esse tire fora, porque esse garante apoio à Operação Lava Jato.
isso é parcial. E esse juiz também demonstrou a sua parcialidade no momento em que orienta de forma clara que procure testemunhas X e Y para que o Ministério Público pudesse apresentar as suas queixas, as suas denúncias e ele poder decidir. Ora, quem resiste à atuação conjunta do acusador e do julgador? Ora, quem resiste quando seus advogados são bisbilhotados, são grampeados e tem a estratégia da defesa devassada e o juiz orientando o Ministério Público para tomar a decisão? Então, meus amigos, brasileiros e brasileiras, senadores e senadoras, o Brasil, de fato, está vivendo um momento difícil. Porque, veja, havia combate à corrupção. E, em nome do combate à corrupção, senador Confúcio Moura, Messias de Jesus, da querida Roraima, em nome do combate à corrupção, eles destruíram a Série A da construção civil brasileira. Destruíram a Odebrecht, destruíram a OAS, a UTC, a Engenvix, a Andrade Correia, a Camargo Correia, todas as Andrade Galvão, todas as grandes construtoras. Nós vivemos um período em que nós não conseguíamos ter quem fizesse projeto. Tinha dinheiro, tinha investimento, mas não tinha inteligência para fazer projeto. Mas tínhamos aí sobrado algumas grandes construtoras. E agora nós vamos viver um tenebroso período de ausência total de capacidade operacional de fazer obras estruturantes e empresas que podem e que poderiam ajudar, no momento de crise como este, fazer um movimento anticíclico para fazer a economia crescer e se desenvolver. A Petrobras foi transformada num peso, sendo esta empresa a empresa que mais gerou investimento e que potencializou movimentos anticíclicos em crises econômicas profundas como a que nós estamos vivendo. Tudo isso foi para o saco. Tudo isso foi desmilinguido em torno do combate à corrupção. Mas combater a corrupção, praticando corrupção, porque a acusação, quem julga e quem acusa junto é conluio. Isso é um ato de corrupção. E para completar, senhoras e senhores senadores, e para deixar aqui registrado a minha indignação, porque eu sou político, eu faço política, eu tenho que apresentar questões simbólicas, eu tenho que estar preocupado com o simbolismo. Mas um juiz, um procurador do Ministério Público não pode fazer ação simbólica. Não pode ir à casa do senador Chico de Roraima, Rodrigues, não pode ir na vossa casa, por simbolismo, para garantir legitimidade à ação política do Ministério Público. Não pode. Já tinha sido feita uma operação na casa do senador Jacques Wagner. E por simbolismo, tinha que ser feito outra.
porque era período pré-eleitoral. Onde nós estamos? Qual é a seriedade dessa operação? Ou melhor, de algumas pessoas que na condução da operação foram demonstrando suas verdadeiras intenções. Porque, como diz o meu saudoso mestre Carlos Matos, os gestos geralmente devem revelar as intenções, mas neste caso os gestos escondiam as verdadeiras intenções. E nós estamos falando aqui dos gestos do ministro Sérgio Moro, que escondiam as verdadeiras intenções, que era chegar ao poder, que era ser candidato a presidente da República, que era suceder o Bolsonaro. E isso ficou claro no momento em que os diálogos são apresentados. Em escada, uma procuradora revela que ele conseguiu tirar a esquerda da disputa, conseguiu a mulher dele comemorar a vitória do Bolsonaro, e no final ele vira ministro da Justiça do Bolsonaro. E ele queria uma máquina de perseguição ao seu dispor, porque foi um acordo que ele fez para ser o superministro da Justiça. Máquina de perseguição para viabilizar o seu projeto de, na perseguição e na construção de uma ilusão permanente na sociedade, em torno do combate da corrupção, de que ele seria o Deus, o grande guardião da moralidade e da ética do país e, portanto, merecedor do voto e candidato a presidente da República. Mas, felizmente, nós estamos tendo a oportunidade de ver a revelação das verdadeiras intenções que os gestos escondiam. Que são as revelações feitas pela Folha, agora pela Veja, agora pela revista Fórum, trazidas pelo The Intercept Brasil. Mas que não é o Intercept Brasil só que está revelando. São todos os grandes veículos de mídia nacional. E um procurador, esta semana, disse que os relatos são verdadeiros ao Correio Brasiliense. Enquanto isso, Messias de Jesus, enquanto isso, nós estamos com as nossas empresas quebradas, a economia que cresce a um ritmo que não é nem de tartaruga, porque tartaruga caminha regularmente, e nós devemos ter um PIB de 0,5 se tivermos um PIB positivo. Enquanto isso, quase 30 milhões de brasileiros desempregados, desalentados, famílias inteiras. Não é mais um membro da família desempregado, são todos os membros da família desempregado. O desespero, a fome, a miséria batendo às portas dos brasileiros e das brasileiras. São 12,3 milhões de pessoas sem ter emprego. 25 milhões de pessoas subutilizadas, incluindo mais de 4 milhões de desalentados. E com uma tendência de aumento. Aqui hoje, o senador Paulo Paim falou de quantas empresas em processo de fechamento no Rio Grande do Sul. 5, 6. E para completar esse cenário, o que nós vimos esta semana da visita do presidente Bolsonaro à União Europeia, ao G20. Senadores e senadoras, povo brasileiro que nos assiste, o Brasil
nos últimos 25 anos, teve um crescimento, na verdade, meados da década de 90, aumentou o seu crescimento econômico e o aumento da diminuição da pobreza. O Brasil teve um aumento significativo da população consumidora. Acontece que o Brasil aumentou bastante o comércio externo, mas aumentou vendendo produtos agroindustriais, agropecuários, produtos de mineração e passou a importar produtos industrializados. E sabe o que significa isso, senador Paulo Rocha? Significa que nós não fomos muito competentes nas negociações tarifárias com os demais países na hora de realizar a relação comercial com esses países. E o que é que nós estamos vendo neste momento? O presidente Bolsonaro isenta ou diminui a alíquota de importação para produtos de tecnologia. Se a gente já tem dificuldade de competir, se a nossa indústria passa por um processo de diminuição da sua atividade regular e anualmente ela diminui a sua atividade, agora a gente tem um inimigo dentro de casa que reduz as tarifas e os impostos sobre importação, obrigando a nossa indústria a fechar as portas e a se transformarem em operadores de importação de produtos manufaturados. Porque ela vai ter que mudar a atividade. E para completar agora, este acordo com a União Europeia, que significa 20 anos de negociação, mas, no final das contas, a gente abre o nosso mercado para os produtos manufaturados europeus em troca da manutenção de cotas de exportação de produtos, de commodities agrícolas e de commodities minerais. O que ganharemos com isso? Mais emprego? O que ganharemos com isso? Novas indústrias? Nós não vamos ganhar nada com isso, a não ser mais desemprego e um país mais desindustrializado, um país em processo de recolonialização, ou seja, vendendo matéria-prima e importando produtos manufaturados e industrializados. Portanto, presidente Zalci, a situação em que nós nos encontramos requer desta casa, requer dos senadores, das senadoras, do parlamento, um projeto de país, um projeto que deixe de lado os interesses corporativos, os interesses individuais e que a gente defina um projeto de país para enfrentar aquilo que é o desafio do dia a dia, gerar emprego, riqueza, transformação na vida de cada brasileiro e de cada brasileira. E que a gente possa apurar com profundidade todas as formas de corrupção, inclusive aquela de usar a estrutura do Estado para perseguir, para condenar, para prender sem o devido processo legal, que foi o que fizeram com várias lideranças. E agora o Marcelo Odebrecht hoje denuncia que no acordo de delação parte não foi revelado, para salvaguardar alguns interesses de alguns delatores, que alguns delatores foram obrigados a delatar o que os operadores da operação queriam, que era do seu interesse. Então, meus amigos, senadores e senadoras,
o Brasil precisa mesmo, de fato, de que a gente possa construir um caminho conjunto aqui nesta casa para encontrar a saída para esses acordos que pioram a nossa balança comercial, de efetivo combate à corrupção, e que a gente, quando avaliar os membros que vêm aqui do Conselho Nacional de Justiça, do Ministério Público, a gente possa cobrar deles, a semana que vem deve ter, e nós precisamos cobrar deles o que fazer com o senhor Danto Dallagnol, o que fazer com todos esses procuradores que fazem operações por simbolismo, para perseguir o companheiro Jacques Wagner. E eu quero chamar a atenção dos senadores aqui presentes. Lembrem-se, foi um senador eleito. Se ele não tivesse sido eleito, para concluir, senhor presidente, ele poderia estar preso neste momento por uma questão de simbolismo e não porque tenha cometido nenhum crime, mas foi dito pelo próprio procurador, o Dallagnol, que era por uma questão simbólica fazer busca e apreensão na casa dele, e ele poderia estar preso se não tivesse virado senador da República. E o medo dele era, se ele tomar posse e se ele for diplomado, nós não podemos mais fazer busca e apreensão e não podemos ter o simbolismo que era botar na cadeia ou humilhar um militante, um ex-governador, uma pessoa de grande contribuição aos baianos e ao Brasil, como ex-ministro e atual senador Jacques Wagner. Por isso, senadores e senadoras, eu deixo aqui o desafio da gente poder construir um acordo sem proteger ninguém, nem o Sérgio Moro, nem o Dallagnol e nem nenhum daqueles que cometam atos de corrupção e de abuso de poder e de uso da máquina para perseguir, como foi feito por essa Operação Lava Jato, por vários dos seus integrantes. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, chamo agora pela liderança do bloco Vanguarda, senador Wellington Fagundes.